axé pelô, que encontrei meu amor, 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 amor. A origem da comida brasileira é uma mistura das tradições indígenas, europeias e africanas. Os índios se alimentavam da mandioca, das frutas, dos peixes e das carnes de caça. Com a chegada dos colonizadores portugueses, o pão, o queijo, o arroz, os doces e os vinhos foram se incorporando à nossa alimentação. Uma das contribuições mais importantes aos nossos hábitos alimentares foi aquela que veio da África, trazida pelos escravos. A culinária afro-brasileira tem sua origem com a chegada dos negros escravizados na colônia. Se os comerciantes escravos traziam suas especiarias, os escravos traziam na memória seus gostos e usos de sua terra. Era aí que estava o segredo. Os portugueses traziam da Europa os alimentos para fazerem suas comidas, enquanto a comida destinada para escravos era muito pouca. Eles não tinham uma alimentação farta, pois se alimentavam das sobras dos senhores. Todos os alimentos nobres e o preparo requintado aconteciam na casa grande, e a cozinha negra se desenvolvia na senzala em tachos de ferro. Com criatividade faziam comidas gostosas. Enquanto as melhores carnes iam para a mesa dos senhores, os escravos ficavam com os pés, orelhas, carne seca, rabos, costelinhas e outras partes do porco. Misturados ao feijão preto, deram origem à nossa tradicional feijoada. Segundo registra o folclorista Câmara Cascudo, as receitas de feijoada são incontáveis e, com elas, variam tanto as carnes quanto as verduras usadas. A feijoada chegou a servir de inspiração para escritores como Pedro Nava, em um de seus livros de memórias, e para o compositor Chico Buarque de Holanda, que tem uma música na qual dá a receita de uma feijoada completa. Os africanos escravizados tiveram que recriar seus quitutes com os ingredientes locais. Em lugar do inhame, usaram a mandioca, e para substituir o sorgo, utilizaram o milho. Para compensar a falta de pimentas específicas, recorreram aos condimentos locais, e mais tarde ao azeite de dendê. Os negros escravizados também observaram os pratos preparados pelos indígenas, como o pirão, a moqueca e o bobó. Todos eles foram enriquecidos com produtos africanos, como o leite de coco. Também entraram em contato com os animais criados pelos portugueses, como as galinhas. Assim surgiram receitas como o vatapá, o sarapatel e o xinxim. Alguns escravos conseguiram criar alguns animais e até mesmo cultivar pequenas hortas. Talvez seja por isso que a utilização dos temperos e a grande variedade de pimentas tenha permitido trazer um sabor tão especial aos seus pratos. Inclusive, o azeite de dendê é um dos ingredientes mais importantes da culinária africana. E o dendezeiro é uma palmeira de origem africana, e da sua polpa se extrai o azeite, que dá cor, sabor e aroma a deliciosas receitas, como o caruru, vatapá e acarajé. Além disso, a utilização de pimentas já era antiga nas Américas, mas apenas espalhou-se pelo Brasil no século XVIII. Outra tradição, que era de vender comida nas ruas em grandes tabuleiros, se estabeleceu na cidade de Salvador, Bahia, na mesma época. E esses tabuleiros eram muito variados. Inclusive, um cronista da época relatou ter visto em um único tabuleiro uma variedade de mais de 20 qualidades diferentes de comidas, tanto doces como salgadas. E elas variavam desde vatapá, acarajé, abará, a mingau, angu e canjica. O acarajé se tornou tão, mas tão importante que foi transformado em patrimônio nacional. E ele é típico da cidade de Salvador, Bahia, que é considerada a capital da comida afro-brasileira. O cuscuz é um prato típico africano que teve origem do norte da África. Geralmente era produzido com sêmola de cereais, que podia ser polvilho, milho, trigo, farinha ou mandioca. E no Brasil existem vários tipos de cuscuz, mas o mais tradicional é feito com farinha de milho que pode ser temperada com sal e outros ingredientes. E depois disso, ele é cozido no vapor. Pode-se consumir depois de pronto com leite, leite de coco, adicionar ou não açúcar, dentre outros ingredientes. O quibe é uma espécie de purê de abóbora e que serve como acompanhamento de carnes em geral. O termo quibe é originário da língua africana quimbundo, falada no noroeste da Angola. Apesar de sua versão mais popular ser feita com abóbora, o prato também pode ser preparado com mandioca, sendo esse mais popular na região sudeste do Brasil, como nos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.
O abará é um nome estranho, mas você provavelmente já comeu sem saber. É nada mais, nada menos do que um bolinho de origem afro-brasileira, feito de feijão fradinho, embrulhado em folha de bananeira cozida em água. Ele pode ser apreciado com recheio de camarão ou até mesmo incorporado à massa. Farofa. Essa com certeza você já deve ter comido. Em quase todos os churrascos ela se faz presente. A farofa do quimbundo falofa também teve sua origem na era colonial, após o plantio da mandioca, grande responsável pela iguaria. Popular no Brasil, ela acompanha carnes assadas e suas receitas, claro, foram evoluindo com os anos. Mungunzá, alimento preparado com milho em grão e servido doce com leite de coco ou salgado com acompanhamento de carne de sal, ou torresmo, com leite. Aberém, bolinho de origem afro-brasileira feito de milho ou de arroz moído na pedra, macerado em água, salgado e cozido em folhas de bananeiras secas. No candomblé, é comida de santo, oferecida a Umulu e Oxumaré. Aluá é uma bebida refrigerante feita de milho ou arroz ou de casca de abacaxi, fermentados com açúcar ou rapadura, usados tradicionalmente como oferenda aos orixás nas festas populares de origem africana. Arroz de alçá. Arroz cozido apenas em água que pode ser servido com picadinho de carne seca frita com molho de pimenta. Sem o molho de pimenta, comida oferecida ao orixá, Oxalá. Além da necessidade diária, a cozinha africana está ligada à religião. O candomblé tem uma relação muito especial com a comida. Os devotos servem para os santos comidas que pertencem à tradição africana. Os orixás comem os mesmos que os seres humanos. Como as comunidades negras se espalharam pelo Brasil, a culinária que veio da África também se espalhou por todo o país.
Nas casas ou terreiros de candomblé, são preparados todos os dias comidas para serem ofertadas aos santos nos rituais. Desta forma, os africanos reproduziram as receitas das comidas que ofereciam os orixás na casa grande e depois usaram como forma de se sustentar economicamente. Importante ressaltar que o modo de preparação para os orixás é diferente daquele que é servido para as pessoas. Foi assim que o acarajé, por exemplo, saiu dos terreiros e foi para as ruas de Salvador. Atualmente, o quitute é uma das identidades culinárias da Bahia e do Brasil. Hoje em dia, os pratos e temperos da cozinha negra fazem parte da nossa alimentação. São saboreados no dia a dia e também nas festas populares. Os caldos extraídos dos alimentos assados, misturados com farinha de mandioca, o pirão, ou com farinha de milho, o angu, são uma herança dos africanos. Podemos lembrar que da África também vieram os ingredientes importantes, como o coco e o café. A vinda dos africanos não significou somente a inclusão de formas de preparo e ingredientes na dieta colonial. Representou também a transformação da sua própria culinária. Muitos pratos afro-brasileiros habitam até hoje o continente africano, assim como vários pratos africanos foram reinventados com o uso de ingredientes do Brasil, como a mandioca, que também fizeram seu caminho de volta. No que se refere aos ingredientes africanos que vieram para o Brasil durante a colonização, trazido por traficantes de escravos e comerciantes, eles constituem elementos importantes da cultura brasileira. Seu consumo é popular e a sua imagem constitui uma parcela importante dos ícones do imaginário do país.